Hoje eu vou apresentar a Priscila aos 22 anos para vocês. Obviamente, ela não teria essa voz. Ela era muito mais histérica. Mas acho que é um mau uso do termo. É, Aguda. Aguda é um bom uso do termo. E eu gosto, e eu não ligo, mas eu posso mudar se eu quiser. A questão é, eu quero. Por quê? Para agradar quem tá do lado? Talvez eu não queira do meu lado quem precisa ser agradado. Catecúmena, em abril de 2010. Tenho que inaugurar para mim um jeito novo. Eu falo muito, eu sei disso. Mas é só porque ainda não achei minha forma. Quando isto acontecer, vou ficar contida e poderosa, cheia de força, como uma nuvem preta expedidora de raio. Santo é assim, não é? Adélia Prado. Não sei se é. Ia começar meu texto com esse parágrafo da Adélia, mas ouvi há pouco uma frase que pareceu cair muito melhor nesse início. Tomei a liberdade de pintar ao meu modo. Não lembro de quem é essa frase e não coloquei, então nunca saberei. Tomei a liberdade de viver ao meu modo, de escolher a minha religião, de me encontrar dentro da minha condição humana, de me enxergar dentro da minha condição mulher, de me querer bem, apesar dos meus pecados, defeitos e autoenganos. Tomei a liberdade de ser feliz, a licença de pensar, de apesar dos meus 22 anos, meu Deus, renascer, a coragem para pedir perdão e a loucura de perdoar tudo e todos. Afinal, que direito teria de receber o perdão do cara se não fosse capaz de uma vírgula dessa ação pelo próximo? Já pequei contra os 10 mandamentos e me peguei muito surpresa fazendo minha análise de consciência e constatando que o havia feito. Mas surpreendeu-me mais descobrir que quando assumi isso para algumas amigas, elas acharam estranho e ainda me perguntaram, por um ou outro, se realmente o havia cometido. Depois de admitir para mim que já cometera realmente ao menos um pecado contra cada um dos mandamentos, as próximas fases foram bem mais simples. Depois destas amigas, ainda tive que pedir conselhos a uma outra pessoa querida sobre como poderia confessar isso ao padre. Na época era minha catequista. E o que mais me assustou, essa pessoa, que aspira à santidade, encarou minha confissão tão pessoal com a maior naturalidade do mundo e ainda acrescentou ao final: todos nós. Todos nós, até sem perceber, já pecamos contra os 10 mandamentos. É claro, não estou generalizando e rezo sinceramente para que essa afirmativa da minha tão querida, conhecida, tenha sido mais uma forma de consolo do que uma verdade constatada à base de provas. Mas de qualquer forma, pode ser uma verdade, porque demorei para me acostumar com o fato de que pecamos até por pensamentos. E ainda estou me adaptando com a ideia de controlar os meus pensamentos e pegá-los no pulo para poder ao fim fazer uma boa confissão. Não para o padre, mas para Deus, para que eu possa ficar próxima dele. Nessa época eu me confessava toda semana. Não todo dia, que é o que a gente deveria, mas toda semana já era muito para uma pessoa que não era nem batizada, né? Vamos combinar. Entrar no confessionário a primeira vez com o intuito de dizer não só toda a verdade, mas ser consolada por todas as falhas, foi diferente. Foi no começo uma vergonha imensa, mas depois uma coragem enorme. Uma mão segurando meus ombros e dizendo: tenha fé.
minha filha, tenha fé. E no final, foi isso, um ato de fé. Confessar, perdoar, amar. 3 princípios básicos, a base de toda a minha fé. Não nessa ordem, mas necessariamente esses sentidos. Obrigada, meu Deus, pela vida. Obrigada por ter dado a vida por nós. Obrigada, Maria, por ter dito amém. Que comigo assim seja também. Quando eu entrei no catolicismo, foi uma decisão racional, bem lógica. Eu queria saber qual tinha sido o início do cristianismo. Por onde é que isso tinha começado e onde é que isso chegava para nós na atualidade. E na minha concepção, diante das coisas que eu conhecia com 22 anos, era a Igreja Católica. Eu tinha estudado num colégio protestante, antes num colégio construtivista e antes num jardim de infância maravilhoso, que se chamava Coração Criança. Enfim, e meus contatos eram meio esparsos com tudo isso. Minha avó era católica praticante, mas nunca fui à igreja com ela, nunca, enfim. Meu pai morreu sem eu saber qual era a religião dele. Eu tenho uma intuição, eu tenho um palpite, mas uma vez eu perguntei e ele não me disse. E ele era uma pessoa que me respondia tudo. Mas isso ele não quis falar. Até nisso, meus pais me deixaram livres. Até nisso, eles não quiseram de forma alguma me influenciar. Mas eu cresci com madrinhas e padrinhos. Madrinha e padrinho, né? Obrigada por vocês. E eu, quando fiz 22 anos, já tinha 21, né? Quando eu decidi ser batizada, foi pra, de alguma forma, também honrar pai e mãe, honrar este mandamento. Porque eles tinham feito essa escolha de me dar padrinhos e tinham querido me batizar quando eu era mais nova, eu estava na 4ª, 5ª série, e se arranjou no interior uma forma de me batizar, porque no interior não pediam tantas coisas quanto na capital. E eu estava estudando a Santa Inquisição no colégio nessa época, e eu virei para minha mãe, bati o pé e falei: nessa igreja eu não vou ser batizada. Eu neguei Cristo 3 vezes se ele estava nessa igreja. Não sei se estava ou não. Hoje eu penso que isso pouco importa. Talvez eu já pensasse na época, mas não tivesse como sustentar a fé em Deus, em Cristo, em tantas coisas, sem uma instituição por trás. Hoje eu posso, porque hoje eu sei, eu tenho certeza que Deus mora no coração de cada um de nós, até daqueles que negam, que são ateus, agnósticos e, enfim, graças a Deus, salvam-se os ateus. Nunca esquecerei a frase que um amigo me falou nas vésperas de uma viagem que a gente fez pra praia com uma turma, que acho que depois tem algum escritor famoso que falou alguma coisa muito parecida, mas ele me falou assim: no desespero não existe ateu. Eu espero que o mundo não precise estar em desespero para encontrar Deus. Eu, de certa forma, passei 21 anos em desespero. E já tive muitos outros desesperos depois desse encontro também, mas
eles vão para lugares completamente diferentes. Os 21 anos de desespero antes de uma instituição que te valida a fé eram desesperos que eu não gosto de lembrar. Você se pergunta como se peca contra os 10 mandamentos? Quando você está desesperado, você peca. Os 10 mandamentos da Igreja Católica, um deles é não matar. Não matar não quer dizer matar ao outro. Pode ser um suicídio. E se você está matando? E eu perdi as contas de quanto eu pensei nisso antes dos meus 21 anos. É impressionante a base, a estrutura que uma religião te dá. A gente fala das religiões como adestramento, como, enfim, o não natural do ser humano, certo? Se você não é bom de verdade, se você precisa fingir, treinar, blá blá, então. Mas eu acredito que toda religião, todas, se você se deixa permear por completo, não só a mente, não só o coração, não só as ações, mas totalmente, todas servem a Deus. E em todas você encontra salvação. Eu sempre olhei para aquela passagem em que as sementes caem no chão e uma tá na terra, a outra tá no... não sei, não... Bom, elas caem em vários lugares, quase nenhuma germina. E eu fico me perguntando se esse mudar de religião que algumas pessoas passam na vida, fazem, enfim, se essa busca não são as sementes que não germinam, ou, enfim. Mas eu também entendo que o buscar a Deus é algo tão particular, é algo tão pessoal, individual, e que é impossível você encontrar um lugar e dizer: é aqui, eu concordo com tudo o que tá aqui e é isso. Às vezes a gente não concorda com tudo, mas a gente entende que ali é o melhor lugar. Que apesar de não concordar com tudo, a maior parte condiz. Quando a gente se sente em casa. Eu nunca me senti em casa no catolicismo. Sorry. Eu me sentia oprimida. Eu me sentia tolhida. Eu me sentia não vista, malquista. Eu sentia que eu tinha que mudar tudo que eu era, que nada em mim prestava e, enfim, fiquei um tempão fazendo isso comigo mesma. E aí, Deus abriu outras portas para mim.
Rezei muito. Pedi assim, desesperadamente. Porque é isso. No desespero não existem ateus. E acho que uma parte de mim vai sempre precisar ser convertida. Uma parte de mim vai sempre procurar uma religação. Uma parte de mim é ateia, é agnóstica. Uma parte de mim se matou. Não fisicamente, mas aqui eu morri muitas vezes dentro de mim mesma. E eu ainda preciso entender e descobrir a diferença entre renascer e ressuscitar. Mas eu sei que eu não sou a única. E o fato de eu saber que eu não sou a única faz toda a diferença. E o fato de eu saber que existem tantas, mas tantas possibilidades de ver a Deus e de procurar um caminho para Ele. É lindo. É lindo que cada um seja livre para encontrar a Deus da forma que se é. Não dentro de nenhum molde, de nenhum padrão, de nenhum esquadro. Até porque tinha um cara grego, que eu não vou lembrar o nome, mas que dizia que os triângulos humanos são escalenos. Eu fiquei tão revoltada. Eu queria tanto ser um isósceles. Mas os isósceles são os divinos. E os daimons são equiláteros. Então, cuidado. Se o seu jeito de olhar um daimon é negativo, mas se você olhar como os gregos, que pode ser um gênio bom ou mau, enfim, eu li um texto essa semana maravilhoso, contando uma lenda de... Como é o nome dele? Nestor. Nestor, acho que é Nestor. Crônicas de Nestor. É a história da Rússia. E nessas crônicas, ele conta que o príncipe Vladimir, que foi quem unificou a Rússia a primeira vez, na época que eles eram eslavos e pagãos, ele mandou 10 pessoas de confiança pelo mundo e para olhar e vivenciar todas as religiões que tinham disponíveis e escolher qual seria a religião da Rússia. E foi assim que foi decidida a ortodoxia na Rússia. Eu não entendo nada dessa história, eu li um texto, minha gente. Se tiver errado, pode corrigir. Mas eu achei fantástica essa. É isso. Eu não sei o que é. Eu vou olhar tudo que tem. E em algum lugar eu vou encontrar o que eu tô procurando, o que eu preciso. Tudo bem, lá teve uma questão política. Aqui teve uma questão de qual é o lugar onde eu sinto que o meu todo é contemplado. Mesmo que, para isso, eu precise separar. Eu espero que todas as pessoas em busca encontrem Deus. Eu espero que Ele vá ao encontro de todas as pessoas que o buscam. E eu espero
que as pessoas o busquem. Não os conceitos prontos. Não nas instituições. Dentro de si mesmos. Em cada ação. Em tudo. Às vezes Deus está no seu vizinho. Às vezes está no cara da padaria. Normalmente ele está em todos os lugares. A menos, é claro, quando as pessoas de todas as maneiras fecham a porta com esta intenção. Deus não força a porta, Deus não arromba a porta, Deus não grita. Eu adoro, porque sempre que alguém grita perto de mim, qualquer coisa, eu penso, não é o divino atuando aí. Por mais que Cristo tenha virado tudo no templo, o jeito que Deus chega na gente nunca é destruindo nada. Mostrando, talvez, dourando a pílula. De muitas formas, mas esse Deus destruidor, para mim Deus é amor. Todas as formas de amor. Eu amo aquele filme Agonia e Êxtase, em que o Michelangelo... É o Michelangelo. Ixi, agora eu tô na dúvida. Não, mas eu acho que é o Michelangelo. O Michelangelo tá conversando com o cardeal no filme e o cardeal vira pra ele e fala: é assim que você vê Deus, então? Mas então, Deus é bom? E eu pensei comigo, tipo, meu, você que é o cardeal, ele que é o pintor e tu não sabe que Deus é bom? É, Deus é bom. Mas é impressionante, não é? Que às vezes, nos lugares em que a gente pensa em que Deus tá mais presente, às vezes ele se ausenta. Quando eu desci do púlpito, depois de ter sido batizada na Igreja Católica, uma pessoa que eu não sei quem é, mas era um dos que vestia branco e fazia, como que fala? Faz alguma função na igreja. Virou pra mim meio chocado e falou: por que que você tá tão feliz? E eu pensei: tô no lugar errado. Porque eu não estaria feliz? Dentro de tudo que a doutrina católica ensina, quando você é batizado, todos os seus pecados são perdoados. Deus te adota como filho. O céu é uma promessa. Bom, vou parar por aí. Vem cá. Não tinha mais pecado. Tinha acabado de ganhar um pai super ultra blaster. Dono do universo. Ou qualquer coisa que seja. E qual foi a terceira coisa que eu lembrei? Já esqueci. Esta minha memória. Pecados perdoados, adoção de Deus e acabei de falar. Talvez não seja para falar, né? Mas entende? Como um ser humano vivendo este momento não estaria extremamente feliz? Como todo mundo que se batiza não fica extremamente feliz? Eu não entendi a pergunta.
Eu não entendi a pergunta. Como uma pessoa que serve a Deus dentro da instituição, que se coloca a serviço de Deus, não está extremamente feliz de estar fazendo parte disso? Naquele dia eu tive certeza que eu estava no lugar errado. Um ano depois eu comecei a ouvir falar do lugar que eu amo estar. Que eu não concordo com tudo. Mas eu pelo menos concordo com o andamento das coisas. Eu encontro futuro. É importante encontrar futuro no lugar em que você está no presente. Ao contrário, é muita desesperança para uma vida só. Enfim, a Priscila de 37 está encontrando a Priscila de 22 e falando, cara, você já era muito legal. Você só não estava no lugar certo. Eu amo todas as que eu fui. Eu tenho raiva também. Normal, quem não tem, né? E foi um árduo trabalho amar todas essas. Não foi fácil. Não é fácil. Tem dia que é uma merda. Tem dia que depois que você passou 21 anos não querendo viver, você lembra dessa sensação na pele. Não é bom. Bom, 21 anos não, porque acho que meu primeiro setênio foi sal. Afinal, eu estudei num lugar que chamava Coração Criança. Não tem como não salvar esse setênio. Mas põe aí na conta, vai. 14 anos não querendo viver. É muito tempo. Meu corpo lembra. Eu passei um ano acordando no último ano às 7 horas da manhã um dia. Neste dia, sem despertador, eu acordo às 7 horas da manhã, mesmo que eu tenha ido dormir às 3, às 4. O corpo lembra. Como a gente cura o corpo? Não é só neurolinguística. Precisa de mais alguma coisa que eu ainda não sei o que é. É isso. Boa semana, boa noite, sabadando, porque hoje ainda é sábado. E amanhã é domingo, então domingando. Este é o meu domingando de sábado. Priscila de 22, eu te amo. Aos 37. Você não sabe o trampo que deu. Continua árduo. Continua árduo. Mas eu aprendi a ser feliz, mesmo sendo árduo. E eu descobri que eu vou ter dias de desespero, de tristezas magnânimas. E eu vou ter dias em que eu vou lembrar exatamente da sensação de ter sido batizada. Da sensação de quando eu conheci um lugar que já tinha pego fogo e foi reconstruído. Da sensação de olhar para alguém pela primeira vez. Da sensação de comer fruta no pé. Da sensação... São muitas, né? Boa noite. Sim, eu posso usar outra voz. Não, eu não faço questão.